Olá pessoal, sou Marcos Antônio. Vamos iniciar a nossa segunda videoaula referente ao capítulo 2, que está no fascículo 2. Vamos ver agora o comando que permite copiar e mover itens do texto. Nós podemos copiar ou mover palavras, frases, parágrafos, texto inteiro, uma tabela, inclusive objetos, como por exemplo, figuras. Vamos começar vendo como é que se copia um item. Vamos fazer a cópia desse primeiro parágrafo no final do texto. Então, seleciono o item. Na guia início, grupo área de transferência, nós temos o botão que copia, chamado copiar. Então, clico no botão copiar. Coloco o cursor na posição onde vai entrar a cópia, que é esse cursor, esse pontinho que pisca, que é o ponto de inserção dos dados. Então, com o cursor posicionado, nós vamos aqui na guia início, no grupo área de trabalho, clicar no comando colar. E observem que a cópia é transferida para o final do texto como nós desejamos. O mover já é retirar uma parte de texto de um lugar e colocar em outro. Então não mais existirá a forma anterior. Então vamos mover aqui esse segundo parágrafo para o final do texto. Então nós selecionamos o item que vai ser movido. Na guia início, no grupo área de transferência, nós clicamos no botão recortar, que tem um formato de uma tesoura. Então clico e observem que o parágrafo que estava abaixo já subiu, ou seja, substituindo o parágrafo removido. O processo final de colagem é idêntico do copiar. Basta que eu venha na guia início, no grupo área de transferência, clicar em colar. Então, temos aí movido o segundo parágrafo para o final do nosso texto. Vamos agora ver como utilizar o comando localizar e o comando substituir. O comando localizar é quando desejamos identificar uma palavra qualquer do nosso texto. Tá? Então, por exemplo, vamos procurar localizar uma palavra aqui. Na guia início, no grupo edição, nós clicamos no comando localizar. Então, será aberta essa caixa chamada localizar e substituir. Vou aqui digitar uma palavra qualquer que eu quero localizar. Vou colocar aqui Recife. E vou deixar com que ele localize a palavra Recife no meu texto. Tá? Então, vou clicar aqui em próxima. E veja que localizou primeiro o Recife. E continuo. Localizar próximo. Localizou o segundo Recife. Localizar próximo. Localizou outro. E assim, quando terminar, ele dá uma mensagem dizendo que já verificou todos os itens. Ou seja, já localizou todas as palavras Recife no seu texto. E no final, você cancela ou fecha a sua caixa. Vamos agora ver o comando substituir. Substituir é trocar uma palavra qualquer do seu texto por outra. Então, na guia início, grupo edição, vamos clicar em substituir. Então, vamos aqui fazer a substituição. Eu vou apagar e digitar novamente. A palavra Recife por São Paulo. Se eu utilizar o comando substituir, ele vai encontrar uma a uma e faz a substituição. Cada vez que ele localiza, aperta substituir, ele troca. Localiza a outra, aperta o botão substituir, ele troca. Se eu clicar em substituir tudo, todas as substituições serão feitas sem interrupção. Então vamos fazer a substituição um a um. Então clique em substituir. Ele encontrou o primeiro Recife. Então digo substituir. Veja que ele trocou por São Paulo. Aí ele encontrou outro Recife
substituir, já trocou por São Paulo, onde estava aqui o Recife, né? E aí, por exemplo, se eu não quiser trocar este Recife que ele está selecionando, eu vou localizar o próximo. Se eu não quiser, localizar próximo. Mas se eu quiser substituir esse Recife, clique em substituir. Tá? E ao término da substituição, você fecha a caixa para encerrar este processo. Espaçamento entre linhas do seu texto. Por padrão, o espaço que é dado entre cada linha normalmente é o simples, conhecido como 1 centímetro de distância. Mas nós podemos alterar esse espaçamento. Então, ó, vamos selecionar o texto todo. E vamos na alça, na guia início, no grupo parágrafos, tem uma alça, que é uma setinha, logo no final da barrinha chamada parágrafo, tem uma alça. Então, a alça do grupo parágrafo. Então, eu clico na alçazinha, que é uma setinha inclinada, e defino o espaçamento entre linhas no campo onde tem espaçamento entre linhas. Então, clico na caixinha de listagem. Temos o simples, que é 1 centímetro, que é o que normalmente está. Vamos mudar para 1,5 centímetro. Então, fica 1,5 linhas. E vamos dar OK. Então, veja que o espaço entre as linhas já se modificou. Aproveitando que estamos com o texto selecionado, vamos alterar para retornar para espaço simples. Então, veja que o espaço entre linhas voltou a ficar sempre simples, com a distância de 1 centímetro entre as linhas. Os mais utilizados é o simples, 1,5 e o duplo. Espaçamento entre parágrafos. Nós temos aqui 3 parágrafos. O primeiro, o segundo e o terceiro. Vamos aumentar o espaço entre eles, né? Pela nossa situação aqui, nós estamos com espaçamento 0. Vamos botar um espaçamento maior. Então, selecionamos o texto. Na guia início, grupo, parágrafo, vamos novamente na alça, que fica no final do nome do grupo. E vamos definir o espaçamento entre parágrafos, que é definido aqui no item espaçamento. Então, vou colocar aqui antes de um parágrafo e depois do outro, né? Vamos definir que tenha 6 pontos e 6 pontos. Então, qualquer parágrafo vai ter antes dele 6 pontos e depois 6 pontos. Tá? Vamos dar OK. E veja que já mudou o espaçamento entre os parágrafos. Vamos agora formatar nosso texto para que ele fique com 2 ou mais colunas, né? Então, selecionamos o texto. Nós aqui vamos na guia Layout da página. No grupo Configurar página, existe o comando colunas. Então, nós vamos na setinha, no final do nome do comando colunas, né? Para exibir uma caixinha de listagem. Vamos colocar em 2. Então, 2 colunas, então vamos clicar em 2. Então, verifique que nosso texto passou a ficar em 2 colunas. Se quisermos retornar a ficar com uma única coluna, nós selecionamos, vamos no grupo Layout da página, na guia Layout da página e no grupo Configurar página, nós vamos no comando coluna, na setinha que fica no final para exibir a caixa de listagem, e vamos clicar em 1. Aí o seu texto volta a ficar em apenas uma coluna. Inserindo uma tabela. Vamos agora aprender a inserir uma tabela no nosso texto. Primeiro, posicione o cursor onde a tabela vai entrar, né? Vai ser inserida. Então, clico na guia Inserir. Lá no grupo Tabelas, tem uma setinha que é uma seta logo abaixo do comando Tabelas. Então, nós clicamos nela para exibir a caixinha de listagem dela.
e nós clicamos no comando inserir tabela. Definimos agora quantas linhas e colunas terá a nossa tabela, né? Então, por exemplo, vamos fazer uma tabela com 3 colunas. Basta clicar nesse contador para baixo e 4 linhas. Tá? Deixo o comando largura fixa definido e vou dar OK. Então, observe aí que a tabela foi inserida. Só aumentar aqui um pouquinho. E agora basta fazer a digitação, né? Por exemplo, colocar aqui os rótulos, nome, nota 1, nota 2. Você pode entrar em cada célula da tabela clicando com o mouse ou usando a seta de direção do seu teclado, né? E aqui basta preencher os nossos personagens, né? Vamos agora definir o tipo de borda e a cor da borda que nós podemos colocar em nossa tabela. Selecionamos a nossa tabela. Veja que surge a guia Designer. Tem o comando bordas que fica no grupo estilos de tabela. Então lá no comando bordas, vou na sua setinha, que é a caixa de listagem, e clico em borda de sombreamento. Nesse item estilo, nós definimos o tipo de linha. Então vou colocar aqui, que vai ser linha dupla, tá? Veja que a linha ficou duplicada. E não esquecer de marcar todas, para que fiquem todas as grades duplicadas. E aqui a cor. E posso acionar aquele comando mais cores. Vamos botar aqui cor azul. OK e OK. Então veja que ela ficou com borda dupla e azul. Iremos agora sombrear nossa tabela, que é colocar a cor de fundo. Então selecionamos nossa tabela. Veja que aparece automaticamente a guia Designer. Então clique em Designer. No grupo Estilos de Tabela, nós vamos na caixa de listagem do comando sombreamento, na setinha. E vamos, em mais cores, definir uma cor, né, para ela. Vou botar aqui uma cor amarela, um pouquinho amarelada. E dou OK. Como é que nós agora vamos excluir esta tabela? Você clica em qualquer lugar da sua tabela. Na guia Layout, existe o grupo chamado Linhas e Colunas. Nesse grupo Linhas e Colunas, você verá que tem um botão chamado Excluir. Você vai na setinha, que é na sua listagem, a caixinha de listagem, na sua seta, e clique em Excluir Tabela. E assim sua tabela é excluída automaticamente. Encerramos com isto a nossa segunda videoaula referente ao capítulo 2 e que todos tenham um bom estudo.